Saudações, alunos! Nesse episódio vamos discutir e refletir sobre mito, filosofia e sua origem, cosmologia, e vou citar aqui a questão da razão e do iluminismo para ver que tanto que é interessante, que no período iluminista a razão vai ser considerada assim, o ponto alto da filosofia. Mas vamos lá ao início da nossa aula. Vamos imaginar que você está dirigindo por uma rua e se depara com um acidente. O que normalmente você faz? Você diminui a velocidade do carro e dá uma olhadinha. Logo você escuta o sirene de uma ambulância ou da polícia, ou um policial, ou alguém do CETRAN, se estiver em Uberlândia, já pede para você se afastar do local do acidente para não dificultar que os funcionários da saúde, os enfermeiros, a ambulância prestem socorro. Isso é completamente normal. Agora, logo depois que você passar do acidente, você vai começar a construir diversas teorias do que aconteceu. Você pode imaginar, o motorista estava bêbado, ou o pneu do carro estourou, ou teve uma falha mecânica. Você vai tentar imaginar uma teoria. Resumindo, inconscientemente, você começou a fabricar uma narrativa daquilo que aconteceu. Você tenta construir uma história que seja coerente, porque você não tem as provas. Você não viu o acidente acontecendo. Então, assim, você poderia perguntar agora: mas o que isso tem a ver com mitologia, professor? A mitologia, quando ela surge, ela vai surgir para tentar dar sentido ao homem daquela época, ou tentar construir uma narrativa, uma resposta às questões da natureza. Porque o homem, dos primórdios da história da humanidade, não sabia por que chovia, ou o que era o trovão. Então ele tentava explicar isso criando mitos. Como ele não tinha as provas, como no caso do acidente do carro lá, ele não tinha as provas do que aconteceu, ele criava uma narrativa para explicar isso. Então, para ele, quando tinha uma tempestade, eram os deuses que estavam mal-humorados. Então, ele vai explicar o mundo através dessa mitologia que ele vai construindo. Então, o que seria mitologia? Então, a mitologia, em geral, é uma informação no qual a maioria das pessoas acredita, mas que não existem provas e, muito provavelmente, não é verdadeira. Aí você poderia perguntar: mas professor, hoje em dia existe mitologia? Boa pergunta, hein? Eu vou te dizer que sim. Vou dar um exemplo disso. Ainda mais se você assiste lá no canal History, e lá você vai ver programas que falam de ufologia, assombrações, lobisomens. Sei que muita gente assiste isso aí, ó. E, vou ser sincero, é pseudociência. Então os mitos modernos hoje seria isso: discos voadores, seres de outro mundo, lobisomens. Até eu tenho um aluno do EJA que ele sabe, ele me contou uma história uma vez aí na sala de aula que ele foi perseguido por um lobisomem, lá em Goiás. Eu sei não, viu? De repente era alguém muito cabeludo. Mas vamos voltar à nossa aula. Então, mitos são narrativas cheias de elementos fantasiosos, usados para explicar o surgimento do mundo ou os fenômenos naturais. Então a mitologia surge para isso, para explicar esses acontecimentos do mundo que esse homem, entre aspas, primitivo, buscava explicar. Então, quando os mares estavam lá nervosos, ondas gigantes, era Poseidon que estava chateado. Então os gregos eram politeístas. Eles adoravam diversos deuses, tinham deuses para tudo. Se eu fosse citar aqui a lista de deuses dos deuses gregos, a gente passaria a noite inteira só falando de deuses gregos. Nem entraria nos heróis gregos, que seria já uma outra história. Então, assim, os deuses gregos, eles são antropomórficos. O que quer dizer isso aí, professor? Antropomórficos? Palavra esquisita? Vale a pena pesquisar no dicionário, hein? Antropomórficos é porque os deuses gregos tinham características humanas,
Claro que eles eram mais bonitos, poderosos, fortes, tinham poderes mágicos, mas eles tinham o quê? Eles se apaixonavam, sofriam, entravam em guerra, então eles tinham também características humanas. E os gregos acreditavam que os deuses moravam lá no Monte Olimpo, que era um monte muito alto, em volta desse monte tinha muitas nuvens, né? Então eles acreditavam que a morada dos deuses era ali. Claro que tinha Hades, que morava no submundo, Poseidon nos mares. Então eles acreditavam que os deuses estavam ali. Agora uma ressalva aqui, alunos, fiquem atentos. Hoje em dia nós falamos mitos, mas para os gregos daquela época, eles acreditavam que esses deuses realmente existiam. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E uma outra ressalva, quando você vai ler um texto de filosofia antiga, você tem sempre que levar em consideração o contexto histórico. Eu não posso ler, por exemplo, um texto dos pré-socráticos, que nós vamos ver mais adiante, com a perspectiva de hoje. Porque eles viviam numa outra época e, na minha opinião, eram geniais. Porque eles fizeram muitas coisas sem ter instrumentos. Mas depois nós vamos voltar nesse tema aí dos pré-socráticos. Agora, eu vou citar para vocês aqui alguns deuses. Não vou citar todos, só alguns como exemplo. Por exemplo, Zeus, que é filho de Cronos e de Reia, e é o pai dos deuses. Afrodite, filha de Zeus e Dione, a deusa do amor e da beleza. Diziam que os gregos tinham ela como uma beleza perfeita, uma perfeição de beleza. Então, Afrodite. Ares, deus da guerra. Ele estava presente em todos os combates. Artemis, filha de Zeus e irmã de Apolo, deusa da caça e da castidade. Atena, deusa da sabedoria e da guerra justa. E um detalhe, hein? Anota aí, ó, professor dando dica. Deusa protetora de Atenas e de outras cidades da Ática. Então, fique atento. E ela vai aparecer também na Odisseia. Ela ajuda Ulisses a voltar para sua amada Penélope. E nós temos também Poseidon, que é o deus dos mares, que também é filho de Cronos e Reia. Então ali, ó, irmão de Zeus. E Hefesto, deus do fogo, deus do fogo. E vou citar também para vocês alguns heróis gregos. Nós temos Aquiles, que é um guerreiro, é um grego e um forte guerreiro. Hércules, Jasão, Perseu, Édipo e Ulisses. Eu recomendo a vocês, caros alunos, que vocês pesquisem no Google ali, em PDF, a história da Odisseia lá, ou de alguma versão infanto-juvenil, e dê uma olhada aí, ou assista o filme. Eu acredito que tem esse filme no YouTube do Odisseu, ou o filme do Ulisses, né? O filme é muito legal e para o final de semana aí fica a dica. E também vou citar agora alguns animais e monstros mitológicos. Centauro, que é metade homem, metade cavalo. Ciclopes, criaturas gigantes com um olho no meio da testa. Minotauro, metade touro, metade homem, que guardava o labirinto de Creta. Pégaso, cavalo alado. E para finalizar aqui, algumas lendas mitológicas. Nós temos a lenda de Ariadne. Vale a pena pesquisar. Não dá para me narrar os detalhes da renda aqui, senão o nosso podcast aqui fica muito grande. Narciso, né, aquele que se achava muito belo, olhou num lago e se achou tão belo que se afogou. Mas isso é muito resumido, a grosso modo. Vale a pena você depois entrar no Google e pesquisar lendas mitológicas. Vai achar coisa muito legal. Você vai ficar apaixonado pelas lendas, vai ter um prazer na leitura.